Fala galera, bem-vindos ao Alicerce da História. Se você está aqui nesse vídeo é porque você já assistiu o vídeo anterior. Se não assistiu, vai lá, dá uma olhada. Eu estou dando dicas sobre o vestibular específico da UERJ. Aqui a UERJ tem um espaço especial, um carinho muito grande por esse vestibular, por essa grande instituição. E eu preparo vocês aqui com um projeto gratuito de vídeos que fazem relação a essa prova, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, é o que eu te peço para que eu possa continuar aqui fazendo esse projeto UERJ tão legal. Tem uma playlist especial sobre isso. Na nossa vez anterior, né, no nosso vídeo anterior, eu falei ali um pouquinho sobre como a UERJ gosta de cobrar alguns conteúdos, o que ela quer de você enquanto candidato, e fiz as três primeiras questões dessa prova de 2019, o vestibular 2020. A UERJ, pela última vez lá em 2019, aplicou essa prova do seu modelo próprio, né? Em 2020 e 2021 teve ali o vestibular que ficou um sobre o outro. Depois, em 2022, ela usou também modelo único, né? Então, nos dois últimos vestibulares, a UERJ fez provas únicas. Agora, em 2023, ela voltou com esse antigo vestibular. Você já fez a prova de qualificação ou ainda vai fazer, que vai ser agora em setembro, e depois você vai fazer em dezembro a prova específica. Se você tem história como específica, veio ao lugar certo. Vamos lá. Divisão político-administrativa na América, vamos para essa quarta questão, de colonização espanhola. Primeira coisa que a gente já vê, eram 4 vice-reinados, 4 capitanias, e depois da independência, fragmentação. Isso a gente aprende, né? A América Espanhola se fragmentou, a América Portuguesa, que é o Brasil, não se fragmentou por vários motivos. Beleza, nesse gráfico a gente já percebe que vai surgir muita coisa, né? Até 1850. Olha só como surge. E vamos ao texto. Apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas no momento da independência até meados do século, já havia 16. Políticos intelectuais e escritores nos anos 1850 e 1816 mantinham a ideia anteriormente propagada, não só por Simão Bolívar. Bolívar defendia, né, a união desses povos de origem latina e tal, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana, latino-americana, comum que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentavam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos, a outra América. Acima de tudo, também acreditavam que os Estados Unidos eram seu inimigo. Olha só que interessante. Muitos intelectuais, mesmo após a independência da América Espanhola, acreditavam que eles tinham uma mesma consciência, apesar da fragmentação, e continuaram defendendo a ideia de que os Estados Unidos atrapalhavam essa unificação, eles eram um problema. Tranquilo até aqui. Vamos entender, o conceito de América Latina é ruim, né, galera? Porque a ideia de América Latina seria uma ideia de construção de contraste em relação à América que não é latina. Porque olha, se o seu idioma vem da origem do latim, então você tem um certo comportamento. Quais são os idiomas que vêm do latim? O português, o francês, o espanhol e o italiano. Aqui, majoritariamente, o espanhol, o português, um pouquinho do francês também a gente acaba vendo. E aí o que se construiu foi o seguinte: olha, lá em cima, na América do Norte, ó, Estados Unidos e Canadá, América inglesa, é América rica, América desenvolvida. Mas tem um problema, né? O Canadá, por exemplo, ele tem o francês como língua oficial também, não só o inglês. Então, ele também é latino. E a Jamaica aqui na América Central? A Jamaica tem o inglês. Peraí, então a Jamaica não é América Latina. Então, na verdade, essa divisão da América Latina é uma divisão preconceituosa, tá? Foi feita por pessoas que acreditavam que dava para separar a América entre o povo rico e o povo pobre. O México está entrando ali para baixo, do México para baixo é a América Latina. Beleza. Vamos à questão em si. E aí, lembre, não saia do retângulo, não passe das linhas. A noção de América Latina, construída a partir de meados do século XIX, está associada a processos internos e externos aos países da região. Apresente um fator de ordem interna responsável pela dinâmica territorial retratada na tabela. Essa questão é um pouco mais difícil. Ela quer que você vá lá em cima na tabela e perceba a dinâmica territorial. Primeira coisa que tu percebe, vão surgir vários territórios, tudo se fragmentou. Beleza. E aí, ele quer que você fale um fator da ordem interna responsável por essa divisão. Por que ocorreram tantas divisões? Eram apenas 4 vice-reinados, 4 capitanias e viraram mais de 16 ali países independentes. Por que isso aconteceu? Porque a independência da América Espanhola foi feita pelos cabildos nas prefeituras, né? Os cabildos são as prefeituras e lá dentro esses crioulos, né, que eram
os comandantes dessas ações, o crioulo, ele tem origem espanhola, mas nasceu aqui na América, ele dominava essa estrutura, essa instância de base, que era o cabildo, né? Que era essa prefeitura, esse poder local, ele acabou constituindo tanto poder, tanto poder, tanto poder, que ele vai acabar desenvolvendo o que mais tarde vai se chamar de caudilismo, vai surgir a grande farra dos caudilhos, né? Essa ideia dos caudilhos com muita força, e esse caudilho ele pode ser associado de forma parecida ao que é um coronel no Brasil, tá? Tem aquelas nuances diferentes, mas enfim, ele é um latifundiário, é um rico proprietário, ele tem dinheiro, ele tem exército próprio, ele consegue armas, ele usa violência. E como eram muitos caudilhos, é claro que essa disputa vai dar origem a estados que vão nascer a partir disso. Um exemplo é o Paraguai, um exemplo vai ser também o Peru. São estados que vão surgir a partir de disputas onde caudilhos querem manter a força da região e tornam aquele território independente. Então, um fator interno para isso é a disputa muito mais acirrada do que havia no Brasil entre grupos ricos, entre proprietários. Se você coloca isso, está certo, não está errado. Tá? Então, esse fator interno, por exemplo, pode ser também pontuado como uma disputa constante entre unitaristas e federalistas. Pega, por exemplo, o que aconteceu na Argentina. Tinha um grupo lá de Corrientes, Entre Rios, né, que era federalista, queria descentralizar o poder. O grupo de Buenos Aires queria centralizar o poder, quase que a Argentina se dividiu. Então tinha grupo caudilho disputando entre si, tinha centralizador e descentralizador, unitarista, federalista, enfim, tinha uma série de fatores que acabavam sendo responsável por uma possível separação. E por isso que eles se fragmentaram, né? Aqui no Brasil a relação foi muito mais coesa, a partir, claro, do princípio de que a gente tem a coroa portuguesa vindo para cá, em 1808. Então a coroa portuguesa trouxe uma centralização muito maior. O camarada lá de Pernambuco, quando ele ia se protestar, ele ia se revoltar, a coroa estava aqui do lado para pressionar ele e centralizar de novo. Tá entendendo? É importante. Cite ainda, então, a primeira foi fato. Você coloca ali, ó, o poder dos caudilhos, as disputas entre ricos proprietários, as disputas das elites, acabou gerando uma instabilidade que decorreu em fragmentação. Você pode falar as disputas entre liberais e conservadores, entre unitaristas e federalistas, tudo isso. Cite ainda uma ação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910. Olha o período temporal, cuidado, tá? Se ela te pediu para citar entre esse período, tu não pode sair dali. Olha só, ele quer uma ação dos Estados Unidos entre 1840 e 1910 que reforçava o entendimento de políticos, intelectuais e escritores ressaltado no texto diante desse país. Aqui o texto está dizendo que os políticos, os intelectuais e os escritores continuavam achando os Estados Unidos um inimigo. Por quê? Porque, de alguma forma, ele agiu como um vilão. Vamos entender, então, o que acontece de 1840 a 1910. Por exemplo, uma guerra forjada por eles, a partir de uma fake news, a Guerra Hispano-Americana. Emenda Platt em Cuba, dominando aquele território de forma muito feroz. Construção do Canal do Panamá com sua grande, no iníciozinho do século XX, com seu grande domínio sobre aquele território. O estímulo a guerras. Agora eu posso falar, por exemplo, o financiamento de ditaduras militares? Poxa, é pós-1910. Tá entendendo? Acontece, aconteceu, mas não responde à questão, beleza? É bem importante que você destaque isso. Os norte-americanos tinham aquela ideia constituída, né, desde lá do início do século XIX, da América para os americanos. Então, eles faziam intervenções constantes. Como ele está pedindo para você citar uma ação política dos Estados Unidos, é bom você citar um fato histórico. E aí você chega lá e cita, ó, a Guerra Hispano-Americana. Mas se você não lembrar de nenhum fato histórico, o que você pode fazer? Citar algo que tenha sido feito pelos norte-americanos, mas não especificamente num local. Você pode falar assim, ó, intervenção direta na política de países da região. Ponto. Isso não vai estar errado. A banca vai ter que aceitar. Beleza? Porque ela não pediu para você o quê? Identificar o fato específico. Ela pediu para você citar. Fala uma ação política. Intervenção em outro país é uma ação política. Seria melhor, claro, se você falasse ali a emenda Platt ocorrida em Cuba a partir de uma intervenção norte-americana. Tu citou a emenda Platt. Mas se você fala intervenção em países do Caribe a partir do uso da violência, tá certo, vai ter que aceitar. Tá entendendo como é interessante? Cuidado sempre com o comando da questão e de que forma você pode desenvolver ela.
Pediu para citar, tu cita. Pediu para identificar, tu identifica. Pediu para analisar, tu analisa. Transcrever, tu transcreve. É isso. O vestibular, ele não quer te dar tanto trabalho, até porque quem vai corrigir muita prova ao mesmo tempo. Ele não quer muito trabalho também. Ele quer que você seja direto, não enrola o corretor, porque ele vai ficar chateado contigo. Vamos para a próxima questão, é a 5, decreto 295, de 29 de março de 1890. O generalíssimo Manuel Deodoro da Fonseca, chefe do governo do Brasil, né? Governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, constituído pelo Exército e Armada em nome da nação, considerando que com prejuízo da ordem e da paz pública tem se posto em circulação falsas notícias e boatos aterradores, com o intuito manifesto e antipatriótico de favorecer condenáveis especulações, que tais notícias e boatos prejudicam consideravelmente o crédito do país no exterior, abalando a confiança na estabilidade das instituições e na responsabilidade dos compromissos contraídos pela nação. Fake news nessa época já tinha, sempre teve. Artigo 1º. Ficam sujeitos ao regime do decreto 85-A, decretos de censura, tá? Tanto o decreto 295 e o decreto 85-A são decretos em que ele, ó, pum, vai cravar em quem está falando mal da República, falando bem da monarquia, inventando coisas. De 23 de dezembro de 1889, todos aqueles que derem origem ou concorrerem pela imprensa por telegrama ou por qualquer outro modo para pôr em circulação falsas notícias e boatos alarmantes dentro ou fora do país, como sejam os que referirem à disciplina dos corpos militares, à estabilidade das instituições e à ordem pública. Aqui no canal eu tenho uma playlist sobre a história do Brasil, e eu começo a aula sobre o governo Deodoro citando isso, né, esses dois decretos. Coincidência, eu nem tinha visto isso aqui. Ele foi muito precioso em fazer isso, né? Ele teve um preciosismo muito grande, porque ele precisava, ele sabia que corria um risco muito grande dele perder o apoio popular se ele não fizesse essa ação, né? Ele precisava coibir as fake news, ou mesmo impedir as pessoas de falar bem da monarquia, mesmo que fosse verdade. Não podia falar mal do exército, porque ele era um membro do exército. Não podia falar mal da república. Vamos lá. Desde sua implantação, a República Brasileira enfrenta problemas da circulação de falsas notícias. Identifique duas características da política econômica nacional que serviram de justificativa para o decreto do governo provisório de 1890. Então, ele quer que você fale duas características da política econômica nacional. O que estava acontecendo naquele contexto, né? Você vai falar assim, ó, contexto de transformação do sistema político, chegada da República, com crescimento inflacionário, com especulação, com criação de várias empresas, com o famoso encilhamento em prática. Lembra do encilhamento, a política econômica que o Rui Barbosa criou? Tem que citar o encilhamento, vai ser legal. Pode dizer, inúmera especulação a respeito dos rumos financeiros do país. Tínhamos também já ações nas bolsas de valores sendo feitas no Brasil. Tudo isso pode ser citado. É o nosso gabarito. Ele quer duas, só precisa citar duas dessas. Em seguida, cite uma falsa notícia difundida no decorrer do século XX e sua... século XX, se fosse 21, tinha tanta, rapaz. E sua consequência direta sobre o processo político nacional. Vamos lá. Notícias falsas do século XX. Dá para lembrar de alguma? Dá. 1922, as cartas falsas contra o presidente Arthur Bernardes. Né? A famosa reação republicana ocorreu no Brasil contra o Arthur Bernardes, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes na eleição, críticas ao Arthur Bernardes. 1937, Plano Cohen, o Vargas mentiu para a população brasileira. Década de 50, tem também a perseguição ao João Goulart. 1989, campanha suja do Collor em relação ao Lula, naquelas eleições, várias mentiras sendo... Você pode citar isso, né? Como você pede, como ele está pedindo uma falsa notícia difundida, é melhor que você tenha especificidade. Quando for falar lá do João Goulart, plano Brand. Quando for falar do Vargas, plano Cohen. É a falsa notícia. Cartas falsas. Quando for falar do Arthur Bernardes, cartas falsas do Arthur Bernardes. Foi bem específico, tá? Mas o professor deu um branco ali na hora. Não enrola o corretor, como eu falei. Mas o que você vai falar? Você vai lembrar. Eu lembro que aconteceu alguma coisa lá em relação ao Lula. Aconteceu na eleição lá de 89. Inventaram uma associação do PT ao narcotráfico.
Divulgaram até um possível sequestro do Abílio Diniz como um sequestro feito pelo PT. Pô, isso aí eu posso citar ao longo da história? Pode. É certo, não vai não. Beleza? Então é bem importante que a gente perceba tudo isso. Aí, esse é o nosso gabarito, né? Legal essa questãozinha. Será que dá tempo de mais uma? Dá. Minha bateria aqui, eu tô com medo dela acabar. Peraí. Tem 30 minutos ainda de bateria. 36. Campos de concentração na África do Sul, 1901. Isso aqui foi logo após a Guerra dos Boeres, que foi uma guerra que avassalou a África do Sul. Visão de tendas na Guerra dos Boeres, em Nova Camp. Imagem de mulheres nativas em Bronkerspruit Camp. Também muito triste o que aconteceu. A Guerra dos Boeres foi uma guerra que envolveu Inglaterra e Holanda, né, Países Baixos, pela disputa daquela região, uma região muito rica em minério e também em pedras preciosas, o diamante ali, então, muito valioso. Entre 1899 e 1902, 48 mil pessoas morreram em campos de concentração na Guerra dos Boeres, ou Guerra da África do Sul. Os campos foram estabelecidos pelos britânicos como parte de sua campanha militar contra duas pequenas repúblicas africanas. O ZAR, Transvaal, e o Estado Livre de Orange. A administração dos campos foi terrível. A comida era de péssima qualidade, o saneamento deplorável, as tendas estavam superlotadas e a assistência médica era insuficiente. Pouco se sabia na época sobre como lidar com epidemias de sarampo e febre tifoide. A Segunda Guerra dos Boeres foi um conflito associado à dominação imperialista britânica no continente africano, né? O que vão ser as guerras dos Boeres, né? Primeiro, disputas entre a Holanda, né, os Países Baixos, que tinham feito a colonização inicial da região, e a Inglaterra. E depois, a gente não pode esquecer, a Inglaterra, quando domina aquela região, ela quer controle máximo sobre todas as instâncias e continua perseguindo a população que está ali culturalmente nativa. Então, vão ser dois períodos muito fortes. Entre seus efeitos imediatos, destaca-se a criação de campos de concentração, como indicado nas fotos e no texto. Identifique uma consequência desse conflito para a consolidação dos interesses britânicos naquele continente. Cara, domínio total das minas de diamante, domínio total da política, da forma como bem se estabelecia. Criação de zonas de domínio a partir da expurgação, do descontrole, da expulsão de nativos de partes do território. É uma consequência desse conflito. A soberania inglesa passa a ser a maior prevalência ali. A Inglaterra se consolida no sul da África como uma referência mundial dentro do imperialismo, né? Perfeito. Em seguida, apresente outra experiência histórica de construção de campos de concentração no decorrer do século XX. Professor, eu posso marcar do ladinho aqui um pontinho e escrever? Pode botar um tiquezinho e escrever, tá? Se você quiser fazer por tópico. Como é que você vai falar aí dessa outra experiência histórica do século XX? Fácil também, né? Qualquer conhecimento histórico mais leve e breve te leva, por exemplo, para o que foi feito pelo Hitler, com os campos de extermínio e concentração, as gulags lá no Stalin também podem ser lembradas. O Brasil tivemos o Inferno Verde, feito pelo Arthur Bernardes. O próprio Getúlio Vargas fez isso também, né? Enfim. Em seguida, apresente outra. Tá certo, esse é o nosso gabarito. Beleza? Então, você identificar uma consequência apenas da consolidação dos interesses britânicos, você diz que supremacia total da Inglaterra com o domínio de minas e território, expurgação da oposição dentro do país, supremacia total da Inglaterra frente à ação imperialista. Você pode falar como isso. E também essa experiência histórica você pode falar desde Hitler até Stalin, passando até por casos na história brasileira também. Tranquilo? Show? Boas questões, chegamos aí no limite, são 15, 20 minutos apenas de vídeo. Na próxima a gente continua fazendo aqui, ó, moeda comemorativa do centenário da independência. Ah, mulher, dá tempo de fazer essa aqui? Não sei, vamos tentar? Não vai ficar muito grande o vídeo. Vai ficar muito grande o vídeo, a gente começa daqui na próxima, tá bom? Deixa seu like, se inscreve aqui, tamo junto, tchau! Tem que botar carregador aqui.